Boa noite. Boa noite. Paz e bem. Boa noite. Sejam todos Boa bem-vindos e noite. bem-vindas ao nossa jornada teológica, a segunda noite. De modo diferente, hoje nós faremos a transmissão através do Google Meet e eu vou solicitar àqueles que estão em casa para não abrir os microfones. E caso queiram participar com alguma pergunta, com alguma intervenção ou mensagem, que faça isso mandando um texto, né, através, né, da mensagem lá do Google Meet, por favor. Tá bom? Então, essa é a orientação que a gente dá para quem está em casa, para que não haja interferência no áudio aqui, né, de maneira presencial. E para também começarmos esta noite, né, abrir os trabalhos de hoje, nós vamos ter a apresentação cultural, né, das atividades extracurriculares de violino e violão. E com vocês, os alunos e educadores do Colégio de Santo Antônio.
Belíssima apresentação. A eles, mais uma vez, uma salva de palmas. Bem-vindas para mais uma noite nossa da jornada de teologia que a gente tem dedicado um pouco, então, durante essas terças-feiras. Nossa temática que nós escolhemos para esse ano, então, é os 10 anos de pontificado do Francisco, né? E começamos na semana passada com o padre Manuel Godoy, que nos fez um sobrevoo sobre o pontificado, né? Quais foram os principais pautas do Papa Francisco. Lembrem-se que ele começou nos dizendo da questão da migração. Ali foi como o marco fundamental para a gente entender a quantas ele tinha vindo, né? Depois ele deu uma panorâmica nos principais documentos, assim, né? E ali a gente já percebia, tanto internamente como externamente, também as oposições ao Papa Francisco. Então, nem todo mundo é unânime, né? E para poder achar que está tudo bem, não. Tem muita crítica, né? E entre os documentos que ele acumulou durante todos esses 10 anos, ele tem produzido muito, né? Nós vamos hoje nos fixar no primeiro. Na igreja, a gente costuma considerar que o primeiro documento de um papa é como que o plano de governo dele. Ou seja, é onde ele vai dar as linhas mestras de por onde é que ele pensa, mais ou menos, o seu jeito de entender. Trata-se de uma exortação
apostólica pós-sinodal. Significa um documento após um sínodo, né? E esse sínodo tinha sido sobre a nova evangelização, né? Pessoas que muitas vezes têm um processo de iniciação cristã, passaram por pelos sacramentos, etc., mas, por algum motivo, não estão propriamente na igreja. O que está acontecendo? Era um fenômeno muito da Europa. O João Paulo II tomou isso como uma grande marca dele, né? Essa ideia da nova evangelização. Só que é um fenômeno que a gente tem percebido também nas nossas realidades, ou seja, isso tem se espalhado, né? Então não é simplesmente sacramental, etc. Então, ok. Para nos ajudar, então, na noite de hoje, nós convidamos uma grande amiga. Eu tenho mania de só convidar gente que é amigo, assim, eu não gosto de trabalhar com gente que não é amigo, né? Então, eu convidei uma grande amiga, que é a Lucimara Trevisan. A Lucimara, ela é leiga como vocês, né? E é uma grande apaixonada pela causa da evangelização, da pastoral, da formação das lideranças leigas, né? Então, ela coordena já há vários anos o Centro Loyola, ligado aos jesuítas, né, ali na cidade de Jardim, onde tem também lá um curso de teologia. No momento está assim, né, mas vai dar certo. Muito do pessoal do Loyola depois vieram aqui para cá, para aqui esse ano, né? E também junto ao Vicariato de Ação Pastoral aqui da Arquidiocese, e também já há muitos anos que aí ela tem uma paixão incomensurável e que não consegue se curar, uma paixão que não tem cura, que se chama catequese, né? E há muitos anos ela se dedica também ao regional do Leste 2, em torno da formação das catequistas, das dinâmicas das catequeses das paróquias, comunidades, enfim. Então, é alguém mais que especial para poder nos apresentar este primeiro documento do Papa Francisco, que é a Evangelii Gaudium. Recebamos, então, a Lucimara Trevisan com a salva de palmas, né? Obrigada. Fiquei tímida aqui, viu, gente? Tem que gravar, né? Então, obrigada. Alegria estar aqui. Eu já vim cá, né? Umas vezes. Que bom poder estar aqui com vocês e também tratar desse tema tão bonito que é a Evangelii Gaudium, né? Eu espero não repetir o que o Padre Godoy trabalhou ontem. Não tem jeito em alguns pontos, porque vocês vão ver que, de fato, o Fraiotto tem razão. A Evangelii Gaudium, ela é uma espécie de programa, né, do pontificado dele. Ela vai, assim, apontar por onde que o Papa vai, então, caminhar, não é? Fazer a igreja caminhar ao longo dos próximos anos, né? Depois da publicação da encíclica. Então, eu fiquei com uma tentação enorme ao reler o documento. Falei com o Fraiotto que eu queria era devorar ela de novo, porque é um tipo de texto que vai ser sempre novo, né? Pode mudar algumas coisas na realidade, mas ela é um primor em termos de clareza, de lucidez, não é? E beleza e profundidade. Então, eu quero recuperar algumas coisas desse texto. Primeiro pensei assim, vamos lembrar o que tem dentro dela, né, da exortação, e depois a gente pensar o que eu chamei aqui de uma espécie de pontos principais, que vão, então, nos animar aqui no processo de evangelização. O título é uma pegadinha, né? Porque 10 anos da Evangelii Gaudium, né, em latim, Evangelho da Alegria, evangelizar com a alegria do Evangelho, né? Então, deixa eu ver se eu sei mexer com esse. Ligou. Evangelii Gaudium é a alegria do Evangelho. Então, a minha é outra edição, né? Ali da edições CNBB.
é um grande programa da igreja em saída. Essa palavra igreja em saída é o que marca também aí essa encíclica, né? Essa exortação apostólica. O que eu fiz aqui, será? É latim, Evangelho Gaudium é latim, significa alegria do Evangelho. Eu não sei não, viu? Então, ele começa, né, dizendo que quero com essa exortação dirigir-me aos fiéis cristãos, a fim de convidá-los para uma nova etapa da evangelizadora, marcada por essa alegria, e indicar caminhos para o percurso da igreja nos próximos anos. É claro que só pode ser uma alegria o anúncio do evangelho, né? Então, bonito o título da encíclica. Não tem jeito de você anunciar o evangelho para quem é apaixonado por Jesus Cristo, se não for com alegria, não é? E então aí lembrei aqui um pouco o esquema dessa exortação. Ela tem então 5 capítulos. O primeiro capítulo, ele fala da transformação missionária da igreja. O que está acontecendo hoje? Depois, o capítulo 2, a crise do compromisso comunitário. Está na cara aqui, quer dizer, as pessoas não querem mais a vivência em comunidade. Há uma crise, não é, na comunidade. Muitos dizem, inclusive, Jesus sim. Ele não escreve isso lá, mas muitos dizem Jesus sim, igreja não. Né? Isso é um grave problema, porque se eu digo isso, eu estou jogando fora Jesus Cristo. Depois, o terceiro capítulo, que eu acho que é o grande centro aí do texto todo, que é o anúncio do evangelho. O quarto capítulo, onde ele trabalha a dimensão social da evangelização. Quase já de cara dizendo para a gente que não tem como anunciar o evangelho de Jesus Cristo, não é? Sem um compromisso com a realidade, de transformação da realidade. E por último, o capítulo que é um dos mais bonitos que eu já vi, que é Evangelizadores com Espírito. Se vocês me permitiram, no final eu queria ler um trechinho que de vez em quando eu tenho que ler. Sobretudo quando a gente fica meio desanimado, né? É bonito demais o texto. Então, ele tem o texto, 5 capítulos, e eu acho que até hoje nós precisamos ajudar as pessoas a conhecerem essa exortação apostólica, né? Muitos leigos ainda não conhecem, e também, vamos dizer assim, muitos padres que já ouviram, claro, falam até sobre ela, mas na prática não colocaram ela concretamente na realidade das nossas comunidades. Então, ele propõe algumas diretrizes nessa exortação. Né? Fruto do sínodo da nova evangelização, ele vai propor algumas diretrizes para o caminhar da igreja, que são tentando aqui colocar também a igreja em sintonia com o Vaticano II. Por isso muitos dizem, não sei se o Padre Manuel tocou nisso, que na verdade com o Papa Francisco de verdade se coloca no concreto aquilo que o Concílio Vaticano II assumiu, não é, lá de 1962 a 65. Então ela é uma maneira de colocar no concreto, né? E aqui a gente pode dizer que os temas que ela aborda têm uma incidência prática. Ele não floreia e ele vai direto ao ponto. Ele quer indicar caminhos concretos para a evangelização, a missão da igreja hoje. E aí a gente pode dizer que tem 7 temas que ele aborda dentro do texto, né? Aqui, didaticamente. Ele vai falar da reforma da igreja em saída missionária. Que a igreja precisa mudar, não dá para fazer do jeito que se fazia, do mesmo jeito que se faz as coisas. É preciso sair
desse esquema, né? É preciso uma conversão pastoral. Isso vocês já ouviram muito, eu acho. Depois, o outro tema é as tentações dos agentes de pastoral. Sobretudo o desânimo, né? Ele vai falar muito disso, né? A falta de ânimo, de vigor, de paixão pela evangelização, pelo anúncio do evangelho, né? Depois, a igreja vista como a totalidade do povo de Deus que evangeliza. A igreja somos todos. Então, é ela que evangeliza, sobretudo pelo testemunho que ela dá, não é? De seguimento a Jesus Cristo. Então, ele acentua muito isso no texto. Não é o Papa que evangeliza ou uma paróquia que evangeliza, é a igreja num todo, todos nós, né? Leigos, padres, todos. O nosso testemunho, sobretudo, é que evangeliza. Depois ele fala sobre a homilia, já que a maioria dos católicos vem para a missa, não é? Muitos não frequentam a missa, a gente sabe até dos índices disso, né? Mas os que vêm à missa merecem um bom anúncio do evangelho. Então precisa ser bem preparada a homilia. Então ele dá algumas dicas sobre como melhorar a homilia. Até isso entrou no texto. Depois ele vai tratar sobre a inclusão social dos pobres. Então não dá para dizer eu creio em Jesus e ficar de braço cruzado. É preciso olhar a realidade que a gente está, não é? E depois ele trata do tema da paz e do diálogo social. Veja que isso depois virou, inclusive, uma encíclica, né? Aí o Frei Otto é que vai saber mais dela, né? As motivações espirituais para o compromisso missionário. Bonito demais, é o último capítulo, né? Então eu pensei aí pelo menos 7 grandes temas que ela aborda, né? Então é muito atual e bem concreto o que ele vai falar. Então eu pensei aqui alguns pontos para a gente evangelizar com alegria a partir da exortação apostólica. Então, a partir desse texto do Papa Francisco, o que significa evangelizar com alegria? E a primeira coisa é anunciar Jesus Cristo. Aí vocês podem dizer assim, eu vim aqui numa noite para escutar uma coisa tão óbvia, mas não é óbvio. Não é óbvio. Porque em muitos lugares, muita coisa tomou o lugar de Jesus Cristo. Ele é a última, eu queria dar alguns exemplos, não deixa eu esquecer dos exemplos, sobretudo vou pegar a catequese para Cristo aqui. É assim que se fala, né, no ditado popular, né? Então, fica muito claro, e aí perpassa o texto dele, a Evangelii Gaudium, mas se você acompanha as catequeses dele às quartas-feiras, eu faço isso porque sou catequista e porque a gente posta num site de catequese e divulga as catequeses dele para todos os catequistas, que a gente consegue, né? Então eu leio toda quarta-feira, eu sou fascinada pelas catequeses dele. O foco central das catequeses dele, mesmo que ele fale sobre os 10 mandamentos, mesmo que ele fale sobre o Pai Nosso, mesmo que ele fale sobre o discernimento, mesmo que ele fale sobre os sacramentos, tudo tem um foco central. Tudo tem uma clareza, assim, central, que é o fato de que nós somos seguidores de Jesus Cristo, não é? Então, é ele que eu preciso encontrar. Não se trata de encontrar alguém intelectualmente ou com um conhecimento sobre ele, mas é um encontro íntimo com ele. Então, ele vai abordar isso o tempo inteiro. E aqui eu recuperei alguns trechos, né? Então, recuperar o anúncio da mensagem cristã por meio de uma igreja que anuncie e proclame o coração da mensagem de Jesus Cristo. Isso ainda melhorou, mas não entrou de todo ainda na nossa realidade, né?
Ele fala assim: sonho com uma opção missionária capaz de transformar tudo para que os costumes, os estilos, os horários, a linguagem e toda a estrutura eclesial se tornem um canal proporcionado mais à evangelização do mundo atual que à autopreservação. Usar os meios todos a serviço do anúncio de Jesus Cristo, para provocar o encontro com Jesus. Não é? Muito mais, então, ser missionário é isso, né? Anunciar o evangelho de Jesus, e lembrando aqui que, sobretudo pelo testemunho de vida de alguém que ama Jesus Cristo, e que vai se transformando em outro Cristo, como o sacramento da crisma nos lembra, né? E do que ficar preocupado se nós temos que preservar templos e outras estruturas todas. E às vezes a gente dá mais importância do que ao povo, à caminhada da comunidade. E ele fala: uma pastoral em chave missionária não está obcecada pela transmissão desarticulada de uma imensidade de doutrinas que se tenta impor à força de insistir. Quando se assume um objetivo pastoral em um estilo missionário, que chegue realmente a todos, sem exceções nem exclusões, o anúncio concentra-se no essencial, no que é o mais belo, mais importante, mais atraente e, ao mesmo tempo, mais necessário. Jesus Cristo. É a coisa mais essencial, mais necessária que nós temos. Ou não é? Então, ele é a fonte de toda a renovação da igreja, né? Quando você lê o texto, ele vai te colocar, lembrar essa centralidade de Jesus na vida da igreja, ela que nasce para o anúncio dele, para provocar o encontro com ele, né? Então, e ele nos surpreende constantemente, né? Ele tem um frescor, um jeito de ser, que faz com que a gente renove a nossa maneira de ser, de viver, e a maneira também de fazer as nossas ações, não é? Na pastoral. Então, ele diz assim que a gente não pode dar por suposto que as pessoas conhecem a mensagem de Jesus. E é um erro grave que a gente conhece. Mesmo quem vem para curso de teologia, não dá para a gente supor que a pessoa, ela de fato já conhece, né, Jesus, já se apaixonou, se encantou por ele. Curso de teologia, se ao sair do curso a pessoa não sai mais apaixonada por ele, então tem um trem errado com a teologia. Então isso é muito preocupante. Isso vai longe, né? Então, quando você dá mais importância ao terço do que à palavra de Deus, a palavra do evangelho, tem um trem errado com o terço. Vocês estão me entendendo aqui? Né? Então, é uma multiplicação de terço para todo lado, e cadê a palavra de Deus? Onde ela fica? Então, cadê o anúncio do evangelho para as pessoas? Né? E é uma ilusão achar que com isso você vai levar as pessoas a seguirem Jesus. O maior devoto de Maria é aquele que segue seu filho. Isso eu aprendi com o irmão Murad há muitos anos. O maior devoto de Nossa Senhora é aquele que é apaixonado pelo seu filho. Né? Então, não podemos impor ou ter obsessão por transmitir doutrinas. Porque nós estamos vivendo uma onda de grupos conservadores, né? Na época que saiu a encíclica também, mas isso se radicalizou nos últimos anos, onde as pessoas te perguntam na cara, não é? Cadê o catecismo? Não vai ensinar o catecismo? Então, se eu posso aprender tudo de cor do catecismo, mas se ele não me ajudar a ficar
cada vez mais íntimo de Jesus, ele não me serve para nada. É isso que ele está dizendo. Então não adianta eu aprender as verdades de fé se Jesus não é o centro da minha vida. Isso tem implicações sérias. Outro dia eu fui em Ribeirão das Neves. E o tema tinha um grupo de umas 150, 160 catequistas. E era sobre o conteúdo da catequese por idade. Então, adianta aí uma coisa que eu vou dizer, o centro do conteúdo da catequese é o anúncio de Jesus. Não é o Antigo Testamento. Não é os mandamentos. É Jesus Cristo. Porque essa criança chega, esse jovem chega, muitas vezes a família nem participa da igreja, veio porque a avó ainda é católica e ela levou o neto. Não é assim não, gente? E o que a catequese vai fazer? Ela vai narrar a vida de Jesus. Né? Então, é ele que é o centro da catequese. E aí uma catequista, eu disse isso, e ela levantou a mão. Onde fica os 10 mandamentos? Eu falei, tema da catequese com adulto. E ela ficou inconformada. Então, com criança, não. Com criança, é levar ele a conhecer, a amar, a querer seguir Jesus Cristo. Eu vi que ela ficou muito incomodada. Então, no intervalo, ela veio falar comigo. Eu não tinha chegado nos temas da catequese com adulto. E aí eu expliquei para ela por quê. De novo, peguei os documentos, estava lá com os documentos da catequese, não é? Desde a catequese renovada há 40 anos, se fala que a catequese é cristocêntrica. Não sei se vocês já ouviram essa palavra. O foco dela é o anúncio de Jesus Cristo. Olha que isso ainda não pegou, né? E aí ela vira para mim e diz assim, mas como que eu vou falar do pecado se eu não falei dos 10 mandamentos? Fechei o olho na hora. Aí eu entendi. E aí eu falei assim, pensei comigo assim, minha Nossa Senhora das Neves, eu estava na paróquia Nossa Senhora das Neves. E aí eu percebi que não adianta eu dizer para o catequista que o centro do conteúdo é o anúncio do nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus. Não adianta, eu vou ter que justificar e esmiuçar mais, porque eu tinha dado, inclusive, mostrado os temas na idade. Em 2 anos, como é que fica esse anúncio do nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus? Porque o problema dela era que ela não é ela mesma, ela catequista, não foi de fato evangelizada. Vocês estão entendendo aqui? Quer dizer, como é que ela não percebia e no final eu sentei com ela, fui pegar o evangelho, a narrativa do pai, do filho pródigo, né? Ou o pai misericordioso, e a partir dali eu fui dizer o que significa pecado, porque para ela tinha que tratar dos 10 mandamentos. Né? Então é um desvio daquilo que é o centro da catequese. Ela não entendia. Não é? Ela não compreendia o porquê. Aí dei um material para ela que eu tinha em mãos. Né? Fiquei falando com ela pelo WhatsApp. Entende aqui, gente? É grave a situação, é grave. Porque aí mesmo que você fale assim, e não justifica, e não tem tempo para poder mostrar por que ele é o centro, não é? Eles continuam fazendo do mesmo jeito. Pode até seguir o que a arquidiocese diz que são os temas, que a igreja diz que são os temas para a catequese, mas eles subvertem. Né? Aí começou a crisma numa paróquia, eu vejo a foto de um catequista. Primeiro tema da catequese, os 7 pecados capitais. Eu não sabia se ria ou chorava. Então, veja, nós deslocamos aquilo. Então, ele que é o parâmetro, não é? Então, ele tem razão, o Papa Francisco, olha lá, anunciar o essencial. É a beleza do amor salvífico de Deus manifestado em Jesus Cristo. Deus nos ama tanto, tanto que enviou o próprio Filho.
para nos lembrar que nós somos amados, nós somos chamados. Não é? Então, nós falamos mais da lei, daquilo que pode e não pode, do que da graça de Deus, diz o Papa no texto. Não é? Falamos mais da igreja do que de Jesus. Não é? E mais do Papa do que da palavra de Deus. Ele fala isso no texto. Né? Então, isso é duro. Então, nós desviamos aquilo que é central. Né? Então, o núcleo fundamental de tudo é a beleza desse amor de Deus, não é? Manifestado em Jesus Cristo. Então, no processo de evangelização, ele vai falar isso no texto, no processo do caminho de uma comunidade cristã, a palavra de Deus tem uma centralidade. Não é à toa que o projeto de evangelização da Arquidiocese de Belo Horizonte chama proclamar a palavra. Não é só uma música cantada, não é? O nome do projeto de evangelização para as comunidades, as 300 paróquias da Arquidiocese de Belo Horizonte, é proclamar a palavra. O centro da evangelização de uma comunidade precisa ser o anúncio do evangelho. Então, o que é feito? Por isso a Arquidiocese privilegia, não é? Os encontros bíblicos, a partir do Evangelho do domingo, né? Então, tem várias comunidades aí recuperando isso, porque a pandemia atropelou. Mas a gente vê que em muitos lugares, ao invés de colocar a palavra, não é? Grupos bíblicos ao redor da palavra de Deus, nós temos o terço. Vocês estão entendendo aqui? A Arquidiocese, antes da pandemia, ela já foi modelo de grupos bíblicos pelo Brasil. Ela era uma das que mais tinha grupos bíblicos, toda semana. As pessoas se reuniam para refletir o evangelho do domingo. Próximo domingo ou o domingo que passou. Antes da pandemia, a gente tinha mais ou menos uns 10 mil subsídios que eram feitos e enviados para algumas paróquias. Não eram todas, não. Com a pandemia, nós caímos para 2.500. Sendo que desses 2.500, 1.500 são de Ribeirão das Neves, que não parou nem durante a pandemia de fazer grupos bíblicos. É uma vergonha. Posso falar isso para vocês? É uma vergonha. Então, a palavra de Deus, de fato, ela não está no centro. O Papa tem razão. Se Jesus é o centro da vida cristã, e eu sou cristã por causa dele, né? Então, a palavra, o evangelho, ele é central na vida da gente. A leitura diária do evangelho, seja a leitura orante, os grupos bíblicos, né? E a catequese, ela tem que ser querigmática. Então, ela vai fazer um caminho de anúncio de Jesus Cristo, não é? O nascimento, vida dele, os amigos dele, o que ele falou, o que significa segui-lo, não é? O que significa viver a vida dele na minha vida. E aí, então, ele morre porque ele anunciou o reino, não é? O que é o reino de Deus, né? A morte dele, a ressurreição e a comunidade que nasce para anunciar esse Jesus. O que tem dentro dessa comunidade que segue Jesus? Isso que a catequese vai ajudar a criança, não é? Claro que aqui os pequenos é diferente um pouco dos jovens e dos adultos, né? Os pequenos não contam de muita coisa, né? Os jovens eu vou ter que focar na vida dele também, nas questões existenciais dele, né? Enfim, mas a catequese precisa, então, ser a narrativa da vida, morte e ressurreição de Jesus. Em muitos lugares ela ainda não é. Não é. Essa é uma tristeza, para falar a verdade para vocês, né? Porque tem outras coisas no lugar daquele que é o centro. Você leva 2 anos ou 1 ano com a crisma, mas o centro de tudo é o anúncio dele. Eu não posso supor que a criança que veio, o jovem que veio, foi evangelizado em casa. Não foi muitas vezes. Então, por isso que a catequese vai fazer o anúncio de Jesus.
passa um filme aqui, quer dizer, há muito problema na catequese com isso, né? E muito material ruim, que não é, né? O outro tema da Evangelii Gaudium, não é? Evangelizar hoje significa ser uma igreja em saída, uma igreja que está voltada para fora, uma igreja que olha aqueles que estão precisando. Ela é meio, ela não é o fim. Ela é instrumento do reino de Deus. Se ela é fiel a Jesus, ela é instrumento do reino. Não é? Ela não vive para si mesma, ela vive para anunciar o amor de Deus revelado em Jesus Cristo. E isso significa sair. Não é? Então, a expressão dele para as periferias. As periferias geográficas e as periferias existenciais. A solidão, a depressão, não é? A automutilação e outras situações tantas, né? As periferias existenciais e as periferias sociais. Então, mais que uma pastoral em saída, inovadora, essa pastoral em saída, ela comporta riscos. E aí vem a frase dele, que ele prefere uma igreja acidentada, ferida e lameada por ter saído às estradas do que uma igreja doente pelo fechamento e a comunidade de agarrar as próprias seguranças. Não quero uma igreja preocupada com ser o centro e que acabe presa num emaranhado de obsessões e procedimentos. Fico preocupada com normas, com leis, não é? Pode isso, não pode aquilo, quem pode fazer isso, quem não pode, não é? E ela não vai atrás daquilo que é mais importante, que é socorrer o caído. Então, e ele fala, se alguma coisa nos deve inquietar é que haja irmãos nossos que vivem sem a força, a luz e a amizade com Jesus. E sem uma comunidade de fé que os acolha, sem um horizonte e sentido de vida, né? Mais do que o temor de falhar, eu espero que nos mova o medo de nos encerrarmos nas estruturas que nos dão falsa proteção, nas normas que nos transformam em juízes implacáveis, nos hábitos em que nos sentimos tranquilos, enquanto lá fora há uma multidão faminta e Jesus repete-nos sem cessar: dai-lhes vós mesmos de comer. Percebe por que ele é... Quando ele mostra aquilo que é o centro, não é, da vida cristã, é claro que ele, o próprio Papa, vai sofrer um monte de críticas, né, dos que não querem isso. E ele diz que uma igreja em saída, né, para as periferias existenciais e sociais, né, é uma igreja que toma iniciativa. Ele usou uma palavra bonita, aprimeirar-se, ela vai à frente. Ela se envolve, ela acompanha, ela leva e valoriza os frutos e festeja as conquistas. Aqui eu coloquei um por um. Quer dizer, uma igreja que vai na frente, não é? É essa que toma a iniciativa, que vai ao encontro das pessoas, daqueles que estão afastados. Fico imaginando afastados desde dentro de uma paróquia, as pessoas que não estão vindo nas reuniões, as pastorais que não participam do conselho pastoral. O que está havendo? Vamos atrás, não adianta criticar. O que está acontecendo com essa comunidade, ou com essa pastoral, ou com esse movimento? Mas também as pessoas que estão fora da vida eclesial, não é? O que houve? Então, ir atrás, envolver-se, não é? Com obras e gestos, na vida diária dos outros, encurtar distância, tocar a carne sofredora de Cristo no povo, e que eles percebam, né, assim, o cheiro de ovelha que a igreja tem que ter, porque ela vai até as pessoas, porque ela caminha junto, acompanhar os processos, por mais duros e demorados que sejam, né? Conhece e suporta as longas esperas. A evangelização exige paciência, né?
não é desanimar por qualquer coisa, né? Isso dentro de uma comunidade, né? E dentro dos caminhos que a gente tem numa pastoral, por exemplo. Meu Deus, quanto tempo que demora para cair a ficha de algumas pessoas, não é? Para o trabalho que a gente está fazendo, não é? E, de repente, quando você está lá no conselho pastoral, fez um caminho, uma formação, troca toda a coordenação de tal comunidade ou de tal pastoral, e aí chega a pessoa que não tem nem clareza de que Jesus é o centro da vida dela. Vocês não conhecem isso não, né, gente? E aí o que acontece? Tem que começar tudo de novo, né? Então, mas é preciso acompanhar as pessoas, não pode desistir, não é, daquilo que está acontecendo. Manter-se atento, porque há sinais de melhora, não é? Há sinais que positivos, mesmo que seja lento o processo. Na vida da gente é assim, né? A gente às vezes precisa ficar atento porque há brotos que surgiram e a gente não percebeu, né? Também na vida comunitária, festejar, não é? Os pequenos passos que as pessoas dão. A gente que trabalha com formação, não é? Quando a gente percebe que caiu a ficha, eu costumo usar ficha ainda, viu, gente? Eu sou das antigas. Não tem nem mais ficha, nem cartão agora, né? Mas quando você percebe que a pessoa mordeu a isca, que bonito, gente. Às vezes você esperou um ano. Tem uma catequista que eu sempre conto o caso dela, e ela, a Mariângela, é a catequista de crianças de 10, 11 anos, a Eucaristia. Aí, ela chegou uma vez no grupo de catequistas e falou assim, 1 ano e meio, vocês estão escutando? 1 ano e meio para o fulano partilhar a borracha com o outro. Olha, a atenção dela, e o que significa isso? Significa que agora ele começa a ficar pronto para a Eucaristia, porque comungar é partilhar. Ele não partilhava nada, não deixava nem os outros chegar perto dele. Estão entendendo aqui? Né? Então, celebrar os pequenos passos, né? E se alimentar da Eucaristia. Né? E a outra indicação de uma igreja em saída é uma igreja que tem um compromisso com a transformação da realidade, com a paz também. Né? Então, uma paróquia, uma arquidiocese como a nossa, que não tem um trabalho, uma comunidade, que não tem um trabalho de compromisso de transformação com a realidade, tem alguma coisa errada. A nossa arquidiocese, inclusive, tem um vicariato, que significa uma coordenação, não é? Uma organização pastoral só para a ação social da igreja. Não sei se vocês conhecem. Né? Ele chama atenção que a fé tem um compromisso social. Né? Ele fala do diálogo social, o que ele repete na Fratelli Tutti, né? Ele fala que há uma pluralidade de culturas e de estilos de vida, não é? Mas que a gente não pode renunciar, não é, ao todo. Leva-nos diretamente à segunda parte do capítulo do Evangelho Gaudium, que trata naturalmente do diálogo social como contribuição para a paz. Então ele vai falar que fazendo advir um estilo de vida do Evangelho, dentro dos recursos dos quais dispõe a humanidade para atravessar a crise social e ecológica que ela enfrenta. Não é? Então, viver o Evangelho de Jesus, viver o segmento de Jesus, significa adquirir um estilo de vida, uma maneira de ser, né? Diferente no meio do mundo. Então, e ele fala que a gente é tão complexa a realidade, a igreja não é a única que interpreta essa realidade social, né? Mas ela também tem algo a falar. Né? E aí ele propõe 4 princípios que também, eu acho que evangelizar hoje, sem esses princípios, a gente tem algum trem errado. Não sei aqui se vocês já tinham visto isso. Ele também aborda isso na Laudato Si. O tempo é superior ao espaço. Eu vou comentar o que significa.
A unidade se sobrepõe ao conflito. A realidade é mais importante que a ideia. E o todo é superior à parte. Isso aqui tem que entrar, né, na nossa pastoral, no nosso trabalho, nas comunidades. O tempo é superior ao espaço. Esse princípio permite trabalhar a longo prazo, sem a obsessão pelos resultados imediatos. Ajuda a suportar com paciência situações difíceis e hostis, ou as mudanças de planos que o dinamismo da realidade impõe. É um convite a assumir a tensão entre plenitude e limite, dando prioridade ao tempo. Um dos pecados que às vezes se nota na atividade sociopolítica é privilegiar os espaços em vez dos tempos dos processos. Dar prioridade ao espaço leva-nos a proceder como loucos, tentando resolver tudo no momento presente, para tentar tomar posse de todos os espaços de poder e autoafirmação. Então ele fala que é preciso cristalizar os processos, dar prioridade ao tempo, ocupar-se mais com iniciar processos do que possuir espaços. Então isso significa que numa comunidade cristã, não é? Pensar que a gente começa mudanças na vida da comunidade e não dá para esperar que amanhã todo mundo compreenda aquilo. E acho bonito isso nele, né, no Papa Francisco. Compreenda aquilo que está sendo proposto. Vai levar um certo tempo. Não é? Os frutos não vão vir de primeira. Né? Ele levou mais de 10 anos para fazer a reforma na Cúria Romana. Que líder numa empresa espera 10 anos para fazer uma reforma dentro daquela cúria lá? A cúria, vocês sabem, é a administração central, né? Aqui nós temos também a Mitra, né? Já viram Dona Mitra Arquidiocesana de Belo Horizonte? O pessoal acha que é uma mulher, né, gente? Tem gente que liga, eu quero falar com a Dona Mitra. Né? Mas, então, a outra coisa, a gente começa um processo de formação, começa uma escola de formação, por exemplo, de catequistas, uma forania começou. E aí veio um ano depois a coordenação e falou comigo, mas a gente parece que foi. E não foi. Vários saíram. Não é? E parece que a gente não deu passos, parece que mudou as coordenações de novo. E eu disse uma coisa para... Nem lembrava que tinha dito, mas é verdade, isso que eu aprendi a duras penas. Falei para a coordenação assim, você só percebe mudanças no 3º ano. No 5º aí as mudanças estão na cara. Não espere mudança grande nas catequistas antes desse tempo. Quem vai perceber são as paróquias. Mas vocês têm que insistir, vão insistir. Conseguiu que 3 daquela paróquia fizessem a formação, no ano que vem são 3 que vão fazer diferente a catequese. No outro ano, mais 3. Pensa que daqui a 5 anos vão ser 15, ou um pouquinho mais que mudou, que fez formação. Essas 15, 20 não vão sair fácil da catequese. E elas vão tentar fazer a coisa de uma maneira nova. Então, vamos devagar. Agora é duro. Você precisa suportar o tempo, não é? Para virar borboleta. Estão me entendendo aqui? E isso vale para a vida da gente também, né? E muitas coisas demoram. A gente precisa da paciência de Deus com a gente para poder fazer acontecer. E ele lembra aqui, então, que é preciso iniciar processo. É preciso começar a mudar e não pensar que as coisas vão, de uma hora para outra, toda consertar. Eu sempre me lembro do Padre Libânio, que dizia... Padre Libânio, vocês conheceram? Padre Libânio era um jesuíta, grande teólogo do Brasil, né, sei lá, acho que até da América Latina, um grande teólogo, morou aqui em Belo Horizonte a vida inteira, não é? Lá da Faculdade dos Jesuítas, e ele dizia que a igreja é um transatlântico, no mar.
um navio enorme no meio do mar. Quando ela tem que fazer uma conversão no meio do mar, é lento para um transatlântico virar. O barquinho pequeno vira rápido e vai para outra direção. Mas um transatlântico no meio do mar, ele demora para fazer a volta. E a igreja é assim. Então, mas a gente não pode desistir, não é? Não pode desistir. Tem dentro das comunidades coisas que precisam melhorar na liturgia. Então, vai precisar ir aos poucos. O que ele está dizendo aqui é isso. Vamos iniciar um caminho e apostar nessa mudança, naquilo que é preciso ser mudado. Mas não imagine que as coisas vão vir de uma hora para outra. A outra coisa que ele fala é ocupar-se mais. Olha lá, ele fala que do que possuir espaço, eu já falei, não é? Uma via ou iniciação de um processo aberto terá êxito se implicar outros sujeitos capazes de se deixar interpelar pelos acontecimentos do momento ou de maior envergadura. Quer dizer, a gente vai devagar, o mineiro come mingau pelas beiradas, não é assim? Né? A gente vai arrebanhando, né, pessoas, é lento. Não é? E às vezes a oposição acontece dentro da comunidade. Vê as equipes, ou algumas pastorais, onde tenta se fazer um processo de mudança. Vou pegar agora a liturgia. A arquidiocese tem toda uma proposta de formação litúrgica. Vê se a coisa vai. É lento. Prepara uma equipe, quando vê, muda o padre, ele manda a equipe toda embora. Vocês nunca viram isso não, né, gente? Então tem que começar tudo outra vez, convencer a equipe que precisa se preparar, não é? Então ele está dizendo disso, né? Cuidar da fragilidade, né? Então a gente precisa olhar os pobres da terra, não é? E aí ele lembra a figura de São Francisco, né? Que é aquele que é o grande ícone aqui daquele que cuida, né, da natureza, o pobre que é a natureza também, e dos pobres desse mundo, né? Então, cuidar da fragilidade. É um novo estilo de seguimento a Jesus, um novo estilo de ser cristão. Não esquecer a fragilidade, não é? A fragilidade em nós mesmos, nós não somos perfeitos, e aí a encíclica da santidade ele trabalha isso, né? Mas não esquecer dos mais frágeis, né? Então, cuidar da fragilidade do povo e do mundo. Pequenos, mas fortes no amor de Deus, como São Francisco de Assis. Todos nós, cristãos, somos chamados. São os termos aos quais o Papa resume seu percurso. Cuidar da fragilidade do povo e do mundo em que vivemos. Essa cena é terrível, até hoje ela é terrível, não precisa nem falar mais dela, né? Ela é terrível. E é interessante como é que uma imagem evangeliza mais do que os discursos nossos. Então, ele vai falar que a gente também precisa se deixar converter pelos outros. A evangelização hoje implica me deixar afetar pela realidade. Os outros são vários, são os pobres, são os drogados, são os refugiados, não é? São vários. Eles também nos convertem, né? Aí é a cena dele em Lampedusa, quando ele antes de vir na Jornada Mundial no Brasil, ele vai a Lampedusa, né? E aí os imigrantes de lá. E aí ele vai falar, no texto aparece, mas a gente sabe que para ele, evangelizar é viver a misericórdia. Aí está na cara, quando ele insiste no cuidar da fragilidade, evangelizar é ser misericordioso. Tem uma série de catequeses dele, que acho que vai pegar lá do ano de 2016, é o ano da misericórdia, né, onde ele fala lindamente o que significa ser cristão. É esse que vai convertendo o coração, não é? Onde a misericórdia vai virando um estilo, um jeito de ser. Misericórdia consigo mesmo, misericórdia com a natureza, misericórdia com os animais, misericórdia com os que estão sofrendo, misericórdia com os que estão no chão, com os que estão nas periferias existenciais e sociais. Não é? Bonito que ele vai insistir. Eu acho essa frase da Jornada Mundial na Polônia, Jornada Mundial da Juventude, linda.
não é? Lançai-nos, Senhor, na aventura da misericórdia. Lançai-nos na aventura de construir pontes e derrubar muros, cercas e arame farpado. Lembra dos migrantes né, na Europa? Lançai-nos na aventura de socorrer o pobre, quem se sente sozinho e abandonado, quem já não encontra sentido para a vida. Esses são os outros. Quem não encontra sentido para a vida, não é? Aquele que se sente sozinho e abandonado. Os pobres e os excluídos. E evangelizar significa evangelizar com o Espírito. Evangelizar com alegria é se deixar ser conduzido pelo Espírito de Deus. É um dos trechos mais lindos da encíclica, e ele vai dizer que é o Espírito que trabalha como quer, quando quer e onde quer. E nós gastamos-nos com grande dedicação, mas sem pretender ver resultados espetaculares. Bonito, né? Ser humilde. Nós estamos a serviço da beleza do amor de Deus. Nós não somos mais importantes que Ele. O centro é Ele, não sou eu. O centro é Ele, não é? Não sou eu. Para manter o ardor missionário é necessário uma decidida confiança no Espírito, porque Ele vem em socorro das nossas fraquezas. Bonito. E é o Espírito que nos move, nos impele a agir, é o Espírito que nos anima, é Ele que nos faz ver a realidade, é Ele que nos faz olhar para nós mesmos também, é Ele que nos faz ver aquilo que precisa ser feito, não é? É Ele que nos conduz, se a gente se deixa ser conduzido por Ele, né? Então, e aí ele vai dizer que a ação misteriosa do ressuscitado e do seu Espírito é que vai conduzindo a vida da igreja e que nos conduz, né? Eu queria concluir lendo esse trechinho, pode? E aí a gente abre para conversar um pouco. Então eu pensei alguns pontos do texto, tem mais, né? Que significa evangelizar com alegria. Evangelizar é focar no anúncio de Jesus, não é? E eu anuncio Jesus, sobretudo, pelo meu estilo de ser e de viver. Mas também com o anúncio do Evangelho. Tendo a palavra como centro. A igreja anuncia estando em saída missionária, anunciando o Evangelho, chegando, sobretudo, àqueles que estão afastados, aqueles que estão caídos, aqueles que estão nas periferias existenciais e sociais, né? E a igreja evangeliza, sobretudo, cuidando da fragilidade. É com misericórdia. E ele termina, eu não enxergo mais nada, viu, gente? Sim. Ele termina o texto com um trecho maravilhoso. Vou ler um trecho do 277 que diz assim: e continuamente aparecem também novas dificuldades, a experiência do fracasso, as mesquinharias humanas que tantos nos ferem. Todos sabemos por experiência que às vezes uma tarefa não nos dá as satisfações que desejaríamos. Os frutos são escassos e as mudanças são lentas. E vem-nos a tentação de se dar por cansado. Todavia, não é a mesma coisa quando alguém, por cansaço, baixa momentaneamente os braços e quando os baixa definitivamente, dominado por um descontentamento crônico, por um desânimo que lhe mirra a alma. Pode acontecer que o coração se canse de lutar, porque, em última análise, se busca a si mesmo, num carreirismo sedento de reconhecimentos, aplausos, prêmios, promoções. Então a pessoa não baixa os braços, mas já não tem garra, carece de ressurreição. Assim o Evangelho, que é a mensagem mais bela que há neste mundo,
fica sepultado sob muitas desculpas. Fé significa acreditar nele, acreditar que ele nos ama verdadeiramente, que está vivo e é capaz de intervir misteriosamente, que não nos abandona, que tira bem do mal com o seu poder e a sua criatividade infinita. Significa acreditar que ele caminha vitorioso na história e com ele estarão os chamados, os escolhidos, os fiéis. Acreditamos no Evangelho, que diz que o reino de Deus já está presente no mundo e vai se desenvolvendo aqui e além de várias maneiras, como uma pequena semente, que pode chegar a transformar-se numa grande árvore, como um punhado de fermento que leveda uma grande massa, e como a boa semente que cresce no meio do joio, e sempre nos pode surpreender positivamente. Eila que aparece, vem outra vez, luta para florescer de novo. A ressurreição de Cristo produz por toda parte rebentos deste mundo novo. E ainda que os cortem, voltam a despontar, porque a ressurreição do Senhor já penetrou a trama oculta da história, porque Jesus não ressuscitou em vão. Não fiquemos à margem dessa marcha da esperança viva. Como nem sempre vemos esses rebentos, precisamos de uma certeza interior. A convicção de que Deus pode atuar em qualquer circunstância, no meio dos nossos aparentes fracassos, porque trazemos esse tesouro em vasos de barro. Essa certeza é o que se chama sentido de mistério, que consiste em saber com certeza que a pessoa que se oferece e entrega a Deus por amor, seguramente será fecunda. Muitas vezes essa fecundidade é invisível, incontrolável, não pode ser contabilizada. A pessoa sabe com certeza que sua vida dará frutos, mas sem pretender conhecer como, onde e quando. Está segura de que não se perde nenhuma de suas obras feitas com amor. Não se perde nenhuma das suas preocupações sinceras com os outros. Não se perde nenhum ato de amor a Deus. Não se perde nenhuma das suas generosas fadigas. Não se perde nenhuma dolorosa paciência. Às vezes invade-nos a sensação de não termos obtido resultado algum com os nossos esforços. Mas a missão não é um negócio, nem um projeto empresarial, nem mesmo uma organização humanitária. Não é um espetáculo para que se possa contar quantas pessoas assistiriam devido à nossa apresentação. É algo muito mais profundo, que escapa a toda e qualquer medida. Talvez o Senhor se sirva da nossa entrega para derramar bênçãos no outro lugar do mundo, aonde nunca iremos. O Espírito Santo trabalha como quer, quando quer e onde quer. Nós gastamos-nos com grande dedicação, mas sempre espetaculares. Sabemos apenas que o dom de nós mesmos é necessário. Então, ele termina lembrando que evangelizar sem o Espírito não tem sentido. A gente não sai do lugar. Não é? E ele nos conduz, mesmo que aparentemente a gente não encontre resultado espetacular. Ele está aí e conta conosco também nessa tarefa. Porque os nossos braços, as nossas pernas, o nosso olhar, a nossa voz, são aquilo que ele... são instrumentos dele no meio do mundo. Né? São sinais do amor dele também no meio do mundo. É assim que ele chega até o outro, através de nós. Acho que era isso, não sei se falei muito. Né? Eu falei com o Frei Otto que eu fiquei
querendo voltar no documento inteiro, mas eu pensei aí, pelo menos esses pontos, né? Evangelizar com alegria, o que que implica. Aí a gente podia conversar um pouquinho, né? Dá tempo, não dá tempo? Vocês conheciam um documento? Na comunidade, na paróquia, já viram fazer algum ciclo de estudo dele? Não. Não? Ah, tá. Ah, entendi. Lucimara, eu tenho uma dúvida com relação a essa disseminação desses enunciados dele, né? Como que é feito isso nas igrejas? Por exemplo, esse Evangelho Gaudium. Eu creio que é um espetáculo de texto, né? Então, como que é disseminado em todo movimento que existe na igreja, né? Eu vou falar por Belo Horizonte, né? Logo que saiu, houve um monte de debates, de estudos que foram feitos, né? Feitos em várias instâncias. Então, você tem foranias, você tem regiões episcopais, são agrupamentos de paróquias, né? Que fizeram também seminários sobre o documento, né? Houve vídeos sobre o documento, né? Agora, claro que se a comunidade ela não se movimenta também, fica só, chega a algumas pessoas, não chega à comunidade, né? Agora, o documento, ele chegou vamos dizer assim, a Belo Horizonte como? Ele provoca mudanças no plano de pastoral. Primeira mudança é o nome do projeto de evangelização. Proclamar a palavra aí, ó, né? É decorrência dessa centralidade da palavra que também o Bento XVI, ele insistia, né? Mas que isso também, então, o foco vai mudar algumas práticas, né? Esse vicariato para ação social, política e ambiental é criado também logo após a publicação da encíclica. Quer dizer, a arquidiocese precisa cuidar do trabalho com os pobres, as obras sociais, as creches, o trabalho com os idosos, o trabalho com, agora, mais recentemente, com a questão do meio ambiente, né? Com a ecologia integral, as pastorais sociais, a pastoral da criança, a pastoral do povo de rua, a pastoral da pessoa idosa, a pastoral, tem um monte, né? As pastorais sociais, de maneira geral, né? Elas foram, então, organizadas nesse vicariato, né? Então, aí você vai ver aonde a arquidiocese, são paróquias, né, que têm trabalhos que vão atingir crianças carentes, que vão atingir, a gente pode inclusive adotar uma criança carente. É fácil, você entra lá no site e procura ali como fazer isso, né? Você pode doar R$ 30 por mês e adotar uma criança da periferia aí da arquidiocese, né, que tem uma obra de uma paróquia, né? Então ela organizou isso melhor, né? Eu acredito que é fruto aí também desse empenho, né, no trabalho de evangelização. Evidente que o Dom Valmor e os bispos não vão falar da questão da necessidade de evangelizar, do compromisso social, só por causa da encíclica, né, da exortação apostólica, desculpa. Eles vão falar isso antes também, né? Mas houve uma melhora na organização disso, né? Agora, muita gente das comunidades não sabem da Evangelho Gaudium. Isso que eu ia te falar. O que eu penso, né? Por exemplo, como eu fiz teologia lá com vocês, eu já sabia, né, dessa encíclica. Aí eu fico pensando, bom, eu tenho meus irmãos que frequentam a igreja, são católicos, mas eles não sabem que existem isso. E nunca souberam e souberam por minha causa. Esse tipo de pessoa que eu te pergunto, como que chega nessa pessoa? É preciso que a comunidade pense, né? Provoque através de subsídios,
não é? Através de vídeos. Essa oportunidade de celebrar os 10 anos, né, do pontificado dele, né, e é uma oportunidade também de lembrar da encíclica, né? Agora, é um trabalho que nós vamos ter que né, continuar aí com ele, né? Lá atrás, Lucimana, eu sinto sempre a crítica ao Papa quando diz coisa preferencial aos pobres. Trabalho numa paróquia de classe média. Como que eu vou fazer essa periferia que existe em nós? Porque ela existe. em nós. Né? Vai concordar comigo? Notório o seu amor ao Cristo. Também amou. Como que nós vamos fazer isso? Essa preferencial aos pobres, às vezes, tente demais com algum nada para mim. Então, toda vez que eu recebo no WhatsApp, porque sabe que a gente... mas o seu Papa... Nós também somos... Então, é uma opção, não está excluindo os outros, né? E o Frei Otto aqui, ele poderia dar uma lição na gente aqui com a questão do ensino social da igreja, né? Que vai trabalhar isso, assim, de maneira muito bem fundamentada, né? Mas eu gosto de lembrar o Papa Bento XVI, quando veio em Aparecida, para abrir a conferência de Aparecida, em que ele vai dizer que é uma opção do próprio Cristo. Ele nasce na periferia de Belém. Ele nasce lá, né, fora da... Não sei se vocês acompanham a novena de Natal da Arquidiocese, né? Ela vai sempre lembrar o essencial da espiritualidade do advento, né? Isso não significa que ela é política partidária, não, porque tem gente que não usa a novena de Natal, porque fala que é a novena de Natal, mas ela lembra que ele nasceu na periferia, né? E aí, ele nasceu, ele escolhe a periferia, né? Há uma circunstância aí, mas isso teologicamente é bonito de pensar, né? Mas o Papa Bento, ele é mais forte ao dizer isso, né? Ele não está excluindo o resto, né? E dizendo que então só eles e nós estamos fora, né? É que a comunidade, ela não vai viver verdadeiramente o segmento de Jesus se tiver alguém passando fome. Se tiver alguém, se a gente não cuidar do planeta. O planeta hoje é o pobre também, né? Não sei se os franciscanos falam isso também, não falam? Hoje, antes, o Papa copiou. É isso mesmo, aí. Pobre terra, né? Pobre terra, pobre planeta, né? E hoje você falar de ecologia integral, o pessoal fala, mas isso é coisa de ONG, não. Nós ganhamos de presente esse mundo, não é? E faz parte do ser cristão, daquele que segue e é fiel a Deus, cuidar daquilo que ele nos deu de presente. Né? Pelo menos eu insisto nisso com criança também. Né? E aí eu acho que tem equívocos, talvez porque houve um radicalismo na sociedade, né, tanto de direita quanto de esquerda, né, e falar que você precisa optar pelos pobres, e aí incluindo a terra no meio, né, a ecologia integral no meio, hoje é falar que você está fazendo de partido político, né, não tem nada a ver, isso é o evangelho, né. E Jesus deixa de ser o centro, exatamente. Nós socorremos o caído, a gente vai buscar saídas, não é? É porque é a opção mesmo, né, de Jesus. Né? Seguir Jesus é viver seguindo um condenado, um que foi excluído, um que foi massacrado.
Não é? É isso que nós fazemos. Né? E nós dizemos que ele é Deus. Né? Então é radical. E aí, então, quando ele fala em estilo de vida que vai olhando, que vai modificando o olhar, né? Para aqueles que precisam. Né? É diferente de assistencialismo, é aquele que vai, então, se envolver, construindo. Estou listando aqui, né? Os trabalhos sociais que muitas paróquias têm, né? O Dom Luciano Mendes de Almeida, eu ainda me lembro, era jovem, quando ele era arcebispo de Mariana, e ele dizia assim, numa reunião aqui em Belo Horizonte, que uma paróquia não tinha direito de celebrar a Eucaristia se no meio dela tinha pobres passando fome. Porque comungar é partilhar. Por isso, se você vai até hoje na Arquidiocese de Mariana, você tem paróquias que tem sempre uma obra social. Ela olha uma realidade social que é a mais gritante e ela se engaja na transformação daquela realidade. Seja aí os jovens que estão sem o que fazer na rua, e aí eles ficam lá com risco de drogas e outras coisas, e aí ela cria creches. Aqui em Belo Horizonte tem paróquia que fez isso também. Periferia de Santa Luzia, periferia de Belo Horizonte, os meninos não têm onde ir, sai meio-dia. E aí a comunidade vai em assembleia e vota. O que vocês querem? Precisa criar um espaço para os jovens e uma creche. Aí o padre, as duas coisas, ao mesmo tempo nós não vamos dar conta. O que é mais importante? Os jovens. Então aí ela vai e cria uma obra social. Uma outra comunidade criou creche, mas essa não. Essa criou uma obra onde tem curso de computação, tem formação humana também. Né? Então, veja que é descobrir saídas dentro da realidade onde a comunidade atua. Outra comunidade achou que precisava de uma biblioteca. Não é? É interessante que ela criou uma biblioteca comunitária, onde também as mulheres, os jovens, não é? Tem lá uma série de cursos, tem contação de história para criança. Né? Isso é Belo Horizonte, tá? É a Arquidiocese de Belo Horizonte. E aí também conheço uma comunidade que tem trabalho, tem creche e ensina trabalho artesanal para as mães, para elas arrumarem um meio de sustentação. Né? Tem lá, esqueci o nome, gente, criaram lá vendem sacolas de material reciclado, uma série, elas aprendem, é uma profissão, não é? Artesanato e várias coisas assim. E ao mesmo tempo tem a creche que a comunidade criou. É uma paróquia que tem 10 comunidades. Eu estou contando aí de algumas delas que tem essas. Sei também lá de Santa Luzia, paróquia que tem, sei de lá de Contagem que tem. Né? Então, é que a gente às vezes não conhece isso dentro da arquidiocese, né? Mas tem, né? É bonito. Eu acho que a gente precisa ir modificando o olhar, né? Nesse sentido. Não sei se eu respondi, não sei se o Otto quer complementar aqui. Não é fácil, porque mudar a mentalidade é difícil, a gente sabe, porque o curso de teologia desafia a gente, e a gente resiste também, né? A gente, às vezes, não quer aceitar determinadas descobertas bíblicas, né? E outras. Eu não completo, não, eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que, quando pensamos numa opção preferencial, acho que uma primeira coisa que nos chega é a gente aprender isso que a Lucimara já indicou. É a gente olhar dos lados, né? E nos descentralizarmos de nós mesmos. Né? Então, é o ser para o outro, é um amor na prática, né? Ser para alguém. Muitas vezes a gente vive um cristianismo meio acomodado para nós mesmos, a minha relação com Deus, um sentir-se bem perante Deus, né? Então, é um cristianismo que desafia pouco, que provoca pouco. Eu acho que quando o Papa diz dessa igreja, de uma igreja em saída, antes de tudo, de saída de nós mesmos, da comodidade, do gostosinho, né?
de uma espécie de espiritualidade que não me desacomoda. Eu acho que o segmento de Jesus, ele desacomoda bastante, né? E aí é que vem essa dimensão do pobre. Também, eu acho que o Papa foi muito feliz quando ele indicou essa ideia da periferia, que a Lucimara também já indicou, que não é simplesmente uma questão de geografia. A questão não é geográfica, a questão é existencial, né? Porque aqui, vamos pegar aqui, né, onde nós estamos, na Savassi. Como é que andam as nossas periferias existenciais aqui? Né? Qual é o sofrimento real das pessoas? Não, então, se as pessoas têm uma boa conta bancária, significa que elas não sofrem? Ou quando sofrem é só para poder lucrar mais? Não, não. Porque sofrem pelo abandono, sofrem a solidão, né? Sofrem o sentido da vida, né? Nós todos conhecemos alguém nosso próximo, aqui mesmo na paróquia, de pessoas que deram cabo à própria vida, né? Então, essa ideia da pobreza não é simplesmente uma coisa, vamos dizer assim, sociologicamente, né? Coitadinho dos pobrezinhos, etc. Porque muitas vezes tem uma vaidade na caridade, né? Não é isso. Eu acho que a ideia principal é uma saída de mim mesmo. Como é que eu posso seguir Jesus e continuar com uma espiritualidade cômoda, simplesmente que não me tira do lugar, que não me faz engajar por alguém, que não me faz... Não é ter dó, né? Dó não adianta nada, né? O que isso muda alguém, né? Mas é, de fato, implicar-se por alguém, implicar-se por uma causa, né? Eu acho que é muito mais por ali do que qualquer outra coisa, né? De uma religiãozinha de que, aí eu bato palma para Jesus e isso está ótimo. Isso aí é uma alienação terrível, né? Acho que é um pouco por ali. Você tem que pegar, porque eu tenho um pessoal em casa. Eu tive a oportunidade de trabalhar na periferia. Trabalhava na Vila Semig. Você conhece a Vila Semig? Queria te dizer, imensamente mais desafiado. Eu moro aqui na Savassi. Trabalhar na Savassi, trabalhar com classe média, levar a palavra de Cristo, sabe, no meio. O próprio Jesus já nos disse, né, que é difícil demais. Lembra o moço rico lá? Né? Então, assim, é um desafio. Mas é povo de Deus também, entendeu? Então, assim, eu quis só te justificar, assim, porque eu recebo muita crítica ao Papa Francisco. Toda vez que eu recebo, quando me dizem assim, o seu Papa, eu já sei que é o Papa Francisco, é porque as pessoas levam esse excludente, ou então a inclusão apenas para o pobre, entendeu? Nós somos pobres, né? Nós somos carentes. Eu achei espetacular. Eu entendi. Muito boa. Uma outra coisa que eu queria dizer é que a Evangelii Gaudium, ela vai impactar a Conferência dos Bispos do Brasil também, né? E vai mudar as diretrizes gerais da ação evangelizadora vão pegar elementos da Evangelii Gaudium também, né? Então, as últimas, porque agora, então, esse ano teriam outras diretrizes, mas vai esperar o sínodo, né? E depois sai outra, mas elas afetam as diretrizes e a maneira de compreender a evangelização, né? Então, lá aparece também a questão da casa da caridade, do pilar da caridade, que exatamente aqui em Belo Horizonte nós preferimos chamar de casa, e não pilar, né? Arquidiocese, mas onde estão as periferias existenciais e sociais. Os jovens também são, né? Hoje são periferias, um grande desafio. Os idosos, né? E aí você elenca, desempregados, né? Uma série de coisas aí, né? Eu não sou tão nova assim, mas eu acho que eu sou a mais nova aqui. E o quanto que é difícil, às vezes eu estou colocando o pezinho, eu não conhecia o documento, eu estou
iniciando a minha vida, assim, como é que eu posso dizer, praticando mesmo, né, o catolicismo. Então, já era um desejo antigo meu, os meus pais não me incentivaram, eram as avós que eram a referência. Meus pais nunca foram praticantes, mas eu não sei de onde que veio esse desejo já antigo, e agora, graças a Deus, estou aqui, cheguei. Mas essa questão também com os jovens, assim, eu falar que eu sou catequista, que eu comecei, que eu estou vindo fazer a teologia, muita gente não entende, olha para mim como se eu fosse alienígena, assim. Então, eu sofro um preconceito também por isso, né? E aí, quando a gente escuta algo tão maravilhoso, né, desse documento, que eu não conhecia, e claro que foi uma identificação, há uma identificação, assim, total, absoluta com isso, e aí eu acho que vai também de encontro com a pergunta, desculpa, esqueci seu nome, Amara, como é que isso chega nas pessoas, mesmo que elas estejam indo à igreja toda semana, né? É difícil demais, porque não chega, né? Não chega. Então, eu só queria dar, assim, esse testemunho do quanto é difícil, né? Eu acho que o impacto dela entra por várias frentes, né? Então, se você olhar os roteiros bíblicos da arquidiocese, tem lá um frescor que deriva dela, né? Dessa exortação. E o empenho em que mais pessoas possam refletir a palavra de Deus, né? Ou rezar com a palavra de Deus, né? A leitura orante ou outra, né? A arquidiocese, ela definiu que o ano que vem a prioridade de discussão em todas as comunidades são a juventude. Então, na pauta dos conselhos, de tudo que a arquidiocese fizer o ano que vem, está a questão da evangelização das juventudes, olha só. Que vem como um clamor na escuta do sínodo que foi feito. Então, eu não sei se você sabe, o Papa quis ouvir todo mundo para o sínodo. E a arquidiocese conseguiu que 3.009 pessoas, dessas 76% são mulheres, respondessem online. Mas cerca de umas 13.000 pessoas participaram da escuta nas comunidades. Eu não posso afirmar agora se essa região aqui fez. Sim. Não, tem muita coisa. E aí, no resultado da escuta na arquidiocese, aparece como desafio a juventude. Primeiro, a necessidade de melhorar a vida de comunhão, de participação e de missão nas comunidades, que é o tema desse ano. Então, as comunidades tinham até agora, de setembro, para fazer 3 encontros sobre o que significa viver a comunhão, sobre o que significa melhorar a participação das pessoas e o que significa melhorar a sua missão. Aí vai haver uma síntese do que as comunidades mandarem. Normalmente, das 293 paróquias, umas 230 respondem. As outras, eu acho que nem se Jesus Cristo for em algumas, vai conseguir o resultado. Vocês não estão gravando, né? Ai, meu pai, E aí, mas muita gente respondeu, né? Então aparece a juventude como grande desafio, e o outro desafio é a ministerialidade na igreja, que vai ser tema de 2025, porque a gente precisa melhorar os serviços, os ministérios, não é? Dentro das comunidades. Vamos ver o que vai dar isso, mas são coisas interessantes. Então, um dos pontos importantes do próximo ano é provocar uma discussão sobre o que nós estamos fazendo para evangelizar os jovens. Mas não é evangelizar no sentido de trazer ele para dentro da igreja, é que ele encontre sentido para a vida e que Jesus Cristo seja de fato sentido para a vida dele, mesmo que ele não se engaje nisso ou naquilo, né? Mas oferecer opções para que ele encontre e que tenha um projeto de vida pautado no evangelho, né? Vamos ver o que vem aí, né?
Amanhã mesmo tem uma reunião, por exemplo, está se preparando já o próximo ano, nem terminou esse. Esse dia 18 de novembro tem um grande encontro da Arquidiocese na Catedral Cristo Rei, onde se vai apresentar o que as comunidades disseram sobre comunhão, participação e missão. De repente vem alguma sugestão boa de que precisa melhorar alguma coisa. Então, nós, na verdade, estamos em Assembleia do Povo de Deus, disfarçada, para que em 2026, depois que publicar as novas diretrizes da CNBB, de fato aconteça a Assembleia. E aí, então, a gente define os rumos para a evangelização dentro da Arquidiocese de Belo Horizonte. Então, eu acho que a Evangelii Gaudium, agora, ela é uma brasa que a gente precisa soprar, como vocês estão fazendo aqui, e aí descobrir o tesouro que ela tem de sugestões para animar a vida da comunidade, a vida da gente, e melhorar aí a nossa evangelização. Noite, Ei, Lucimara. tudo bem? Saudade de você. Também. Bem-vinda aqui. Eu queria perguntar sobre a homilia. Se tem algum projeto de renovação, de reciclagem dos padres nesse preparo da homilia, né? Porque o contato que a maior parte dos cristãos tem, dos católicos, É com homilia. é com a homilia. E o que vai, talvez, chamar a atenção e trazer a pessoa para a igreja, para aquela paróquia, eu acho que é a partir da homilia. O Papa está convencido disso. Tanto é que ele dedica uma parte aqui considerável, que eu não abordei, não é? Para a questão da mudança na homilia. Eu quero lembrar que a Arquidiocese de Belo Horizonte, na década de 90, no projeto Construir a Esperança, ela deu uma ênfase tremenda na homilia. Ela fazia roteiros homiléticos para os padres. Vocês chegaram a ver isso, não? Fez. Eu era estudante no ISTA, né, de teologia, e a Arquidiocese, esse modelo da Arquidiocese depois passou para o Brasil inteiro no projeto Rumo ao Novo Milênio. Então a CNBB pegou o modelo dos roteiros de homilia e fez durante, eu acho que uns bons 7, 8 anos a homilia, um roteiro da homilia de cada domingo, o padre melhorar a preparação das homilias. Não é? Então, aqui continuou até um tempão aí atrás, mas aí depois parou. Né? Hoje você tem um secretariado de liturgia, que tem equipes de liturgia nas regiões episcopais, nas foranias, e também equipes de liturgia nas paróquias. Pelo menos a maioria tem equipe de liturgia. Né? E formação para isso. Agora é difícil, né? Porque entra as assembleias do clero, por exemplo, se fala disso, que tem que melhorar. E se dá indicações, esse próprio secretariado da liturgia tem indicações para melhorar. É um negócio que a gente precisa esperar na esperança de esperar. Né? E a coisa vai melhorando, né? Porque é incrível. É incrível como alguém que terminou um curso de teologia agora, né, que a gente supõe que fez uma formação bacana, consiga fazer o que algumas homilias fazem. O que ele diz sobre o Evangelho, que o Evangelho nunca diz aquilo, né, nunca disse aquilo. É falta de preparo, é falta de formação, então é preciso investir nisso. Tem muitos leigos que fazem muito melhor. Né? Eu já participei de celebração da palavra, né? Que beleza de reflexão do Evangelho, né? Então, tem ministros leigos e também diáconos que fazem melhor, né? É um desafio, né? Eu acho que a gente tem que rezar na esperança de esperar que Deus ilumine aí, e muitos não preparam, né? Eu tenho essa sensação, né? Não prepara, porque fala umas coisas e fala demais, né? Bom, aí o Papa fala tudo isso, o Papa dá dica, 3 pontos, usar uma imagem, ele dá dicas. Né?
Lê. Ah, você não precisa ter o livro, entra no site do Vaticano, ou então põe na internet Evangelho Gaudium, você vai aparecer o texto na íntegra que está no site do Vaticano, dá para você ler lá. Hoje, antes de dormir, o que o Papa fala sobre as homilias. É um desafio. Apesar de eu ter falado que não chega e que é muito difícil, para mim, que eu acho que eu vou levar de principal, é que a gente não deve ficar esperando frutos grandiosos e em curto, né? Eu acho que isso a gente precisa para mim foi o mais maravilhoso. Sábado houve uma reunião com todas as instâncias que a arquidiocese tem. Eu não sei se vocês sabem, ela tem o vicariato de pastoral, ela tem, então, o secretariado bíblico catequético, onde estão todas as coordenações da catequese. Você tem o secretariado da liturgia, a comissão sobre o ecumenismo, que a arquidiocese tem. Você tem o secretariado da liturgia, já falei. Secretariado do dízimo, um dos mais organizados no Brasil. Não sei se vocês sabem disso. Que trabalha a formação das equipes de dízimo nas paróquias. Você tem aí a liturgia com muita dificuldade, porque ela esbarra no padre, e aí ele não aceita, às vezes, aquilo que a própria igreja diz que tinha que mudar, né, para melhorar as celebrações e tudo. E você tem o secretariado da família também. Né? Esse secretariado significa o quê? Que tem lá coordenações de toda a arquidiocese, estão lá dentro. Eles representam coordenações de paróquias, de forania, né? Depois você tinha ali um conselho dos movimentos e as novas comunidades, estavam lá representados. Você tinha lá também a Pastoral da Esperança, que trabalha nos cemitérios. Você tinha a Pastoral Hospitalar, que trabalha com a capelania nos hospitais. E você tinha... Tem mais alguém que eu estou esquecendo? Eles tinham que apresentar um relatório do que está sendo feito. Então, tem muita coisa sendo feita, né? E as dificuldades também aparecem, né? E eles nomeiam tal área, tal paróquia, isso não chega, não vai, né? Nós vamos começar agora a mapear um pouquinho, porque também nós vamos ter que ir lá ver, olha, será que vocês não estão precisando de ajuda para tal coisa, para isso, para aquilo? Então, vamos dizer que em termos de estrutura de caminhada pastoral, eu acho que nós também tem desafios, né? Tenta procurar como é que são esses secretariados na arquidiocese. É muita gente envolvido. Por exemplo, o secretariado do dízimo e da catequese fez reuniões com todas as foranias. Significa que eles se reuniram até agora com todas as coordenações paroquiais. É muita gente. Seja da catequese, seja da liturgia, do dízimo, não é? Fez formação, enfim, tem um esforço gigantesco aqui, com problemas que nós... Então, as mudanças e a maneira como a gente vai melhorando essa evangelização é lenta mesmo. Professor, boa noite, né? Boa noite. Quem deu boa noite? É diferente. A senhora falou uma coisa que eu achei muito interessante. Trata de ideologia. Bacana. Cartalhão, que edita. Qual jornalista quer editar uma... Edita. Interessa. Bota... Está lendo no título. Né? O Frei Otto também, eu acho que foi extremamente feliz. Ele abriu a minha cabeça, que eu sempre tive... eu tinha sempre um preconceito sobre isso, mas o Frei Otto hoje deu um arrebento, viu? Deu um arrebento. Você esclareceu. Deu um arrebento. Bacana. Né? Na hora que você falou assim, o fato de você morar na Savassi não significa que está esquecido. Tem muita gente que está sofrendo aqui. Tem muita gente que... Você até citou casos que eu, que moro aqui a vida toda, nem sabia. Né? Nem sabia. E eu sou sócio do Minas Tênis Clube. Lá tem um projeto que chama Cabeça Branca,
que é só para os idosos, né? Porque acho que hoje é o público mais marginalizado da sociedade, são os idosos, Um dos. Isso né? mesmo. É incrível isso. Nossa, que a velharada ali, pelo amor de Deus, não sabe nada não, né? E então, então ultrapassada, né, e tal. E aí você falou legal, Feioto, achei bacana isso. Mudou a minha ideia, porque as pessoas pegam esse negócio, se edita, fica parecendo que não. O Papa Francisco só está olhando para os pobres. Não é bem isso que eu entendi, não. Pelo que a senhora falou, pelo Feioto falou, não. A gente tem que olhar como um todo. Aí, legal. É isso, é isso. Basta ver como ele, como arcebispo na Argentina, né? Ele tinha um trabalho muito interessante no centro de Buenos Aires, ele era jesuíta, tá? Então, no centro de Buenos Aires tem uma obra que é para os formadores de opinião. São a classe média, média alta de Buenos Aires. E é da Arquidiocese de Buenos Aires. Não sei se ela continua nos mesmos moldes de quando ele estava lá, mas era. Então, ele chamava os jornalistas, os intelectuais, não é? Por quê? Porque eles influenciam outros, né, professores, psicólogos, e lá havia debates. Ele não chamava para converter ninguém, não. Né? Ele chamava para debater, para dar palpite, para apresentar determinados assuntos, né? E sem preconceito nenhum, inclusive os ateus eram convidados, né? Então, é um tipo de pastoral que nós precisamos também estar atentos hoje, né? Preciso atingir pessoas fora da nossa caixinha, né? A economia de Clara e Francisco, né? Eu esqueci de falar isso mesmo, né? Tinha um último slide ali, gente, mas aí não precisa agora voltar nele, que era isso, quer dizer, os outros temas, olha lá, ter uma economia solidária, não é? Evangelizar implica isso também. Mas ele é muito sério, né? Quer dizer, é preciso ter atenção a isso que o Frei Otto lembra, não é? Aos pobres que estão em todos os lugares, nós somos, né? E que a gente precisa, então, ter jeitos de chegar nessas pessoas. Com muito cuidado, porque tem esses grupos radicais que fazem as fake news. O Papa Francisco é um dos que mais vítimas, né, de fake news. Também aqui, a Arquidiocese de Belo Horizonte já sofreu muito com isso. O próprio Dom Valmoro, o Dom Mol, o Dom Vicente, não é? Que as pessoas pegam falas, cortam e divulgam, e não foi aquilo que aconteceu daquele jeito, né? Muito complicado hoje, né? É bom a gente perguntar se não tem alguém gravando, não é? Porque editam, né? E publicam isso, né? E o Papa é vítima. E eu queria convidar vocês a acompanhar o pensamento dele, porque eu acho que a cara dele o rosto dele semanal é o rosto das catequeses que ele faz. São pérolas, né? Pérolas. Ele muda o assunto às vezes, mas aí você entende o pensamento dele mesmo, né? Fora dos documentos. Aqui você vê no cotidiano como é que ele aborda essas questões todas. Ô, Lucimara, ainda voltando a essa questão que a gente estava falando desse jeito que o Papa passa para a gente, igual o Maurício falou, que seria basicamente voltado para as pessoas mais carentes, né? Agora, existe algum documento dele, sem ser essa do Gaudium, que fala para essas pessoas que têm esse problema da dor da alma? Tudo quanto é texto dele, você acha. Nessas catequeses, você acha. Um direcionado específico? Não, você vai encontrar isso em a Gaudete et Exsultate também, sobre a santidade, né? A exortação sobre a santidade. Mas você vai achar em tudo quanto é texto. Ele vai falar sobre a questão, a perda de sentido da vida. Entendi. Não é? Entendi. Nas catequeses, você pode entrar no site do Vaticano e procurar audiências. Mas se não, entra no site de catequese aqui de Minas Gerais, dos bispos de Minas, que chama-se catequesehoje.org.br. No menu tem assim, raízes, aí tem ser catequista
Catequese do Papa. Olha na memória e procura catequese sobre a esperança. É uma das coisas mais lindas que ele já escreveu. Tem publicações na Paulus também, mas não custa, você acha isso. É porque para te ensinar o caminho do site do Vaticano é mais difícil, mas no site está lá. Tem todas elas, não é? Onde ele vai abordar muito explicitamente sobre a perda de sentido, né? E como que a gente precisa ter um olhar de esperança para a vida, como nós somos frágeis, não é? Então, ele aborda essa questão, mas presta atenção em homilias dele também. Você acha no site, ele fala disso assim muito, não é? Assim, muito... Depois eu me lembro de quando ele foi fazer as catequeses sobre a misericórdia também, mas a catequese sobre a Eucaristia também, o sentido da Eucaristia hoje, ele fala disso. Então, ele já falou sobre vários assuntos, né? Hoje ele está falando sobre evangelização, né? Então, tem coisas lindas, né? Onde ele sempre fala, sempre fala. Estou pegando no cotidiano, né? Homilias dele, essas catequeses semanais. As catequeses saem, chama-se audiência geral, ele fala, agora é aberto, né? Tem períodos que fica dentro da sala João Paulo II, mas normalmente tem que ser na Praça São Pedro, porque é muita gente que vai. E ele sai logo publicado em português, tem italiano, em várias línguas. No mesmo dia você tem acesso, e aí você vê a beleza do conteúdo, né? Eu gostaria de dar um beijo no rosto dele várias vezes, porque alguns textos dele nos animam mesmo a viver, a não desanimar, a ter esperança. E olha o papel do papado hoje, né? Então, ele se presta a não ficar lá fechado, mas a falar com as pessoas, a chegar até o coração das pessoas, né? Bonito, lindo, né? Essas últimas sobre evangelização, que ele começou um pouquinho ali, acho que abril para cá, né, quando ele começa a falar o que é evangelizar, é a coisa mais linda do mundo também. Lindo. E entra as periferias existenciais e sociais. Mas eu não tenho tudo de memória. É bom olhar lá. Você acha isso no site do Vaticano, com certeza. Mas nesse site, que é para catequista, você acha também. Propaganda do site 0800. Mas são preciosas, preciosas. www.catequesehoje.org.br catequesehoje.org.br é um site dos bispos do estado de Minas Gerais, que tem que dar palmas para eles que há 10 anos apoiaram a iniciativa de criar um site financeiramente falando, porque senão a gente não daria conta, né? Então, ele poderia estar melhor até, mas é um site que nós temos, né? catequesehoje.org.br. Você vai achar lá, no menu em cima tem raízes. Raízes é o fundamento, né, de ser catequista, e tem a espiritualidade, né, e tem a catequese do Papa. Mas se você joga na internet, você vai achar, com certeza. É bonito isso nele, e tudo dele, o foco é o anúncio de Jesus Cristo. Se você lê as catequeses, o foco é a paixão por ele, né? A paixão por Jesus. E que ele, então, aqui acentua no Evangelho Gaudium. O critério é ele. Senão não tem sentido eu ser cristão, né? Não tem sentido nenhum. Então vai ser outra coisa em outro lugar, né? Mas ser cristão implica algumas coisas. E é fascinante. E é lindo. E modifica a vida. E traz alegria para a vida, né? Inspirada, né? Inspirada. Não sei se era isso, né? Gente, eu espero ter ajudado vocês aí a um outro olhar
para Evangelho Gáudio, né? Desculpa se falei demais, né? Se tivéssemos que ficar aqui mais umas 3 horas, ficaríamos tranquilamente e com certeza aprenderíamos muito. Lucimara, muito obrigado mais uma vez por sua grande contribuição. A jornada teológica do curso de teologia para leigos do Colégio Santo Antônio acontece há um bom tempo, né? Há 10 anos. E a cada reflexão saímos fortalecidos, né? Encantados, enamorados, apaixonados por essa teologia que é construída a partir das experiências nossas, né? E também daqueles que muito contribuem para com ela, e o Papa Francisco tem dado uma enorme, né, contribuição. Na próxima semana, convidamos vocês a estarem aqui novamente, vai ser o último dia, né? Teremos o Marco Túlio conosco, Marcus Túlios conosco, né, para encerrar esse momento. Eu convidaria a Natália, que está aqui conosco, né, no curso, a entregar uma pequena lembrança em agradecimento, né, a Lucimara. E mais uma vez, uma boa noite a todos vocês, obrigado pela participação, e semana que vem, né, nos mantenhamos firmes para o último dia da nossa jornada. Aqueles que estão em casa também nos acompanham, muito obrigado, paz e bem, vão em paz e que o Senhor nos acompanhe. Amém.